Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um AcijaCast, o podcast da indústria, comércio, varejo, serviços, enfim. Eu queria desde já agradecer sempre aí a participação de vocês que estão nos vendo no YouTube, nos streams, nos Spotify. Muito obrigado, cada vez mais a audiência vem crescendo. E o objetivo aqui do nosso AcijaCast é estar sempre trazendo aqui personalidades de todos os segmentos, empresarial, industrial, comercial, e também a gente vem sempre trazendo pessoas ligadas ao poder municipal, ao poder estadual, federal, com o objetivo de sempre estar levando informações a você, pequeno, médio empresário, que é o nosso público, mas também a você que sempre nos assiste e nos prestigia. Nosso muito obrigado. Dizer para vocês que isso é uma resenha, é um bate-papo e, mais uma vez, a participação de vocês tem sido muito importante nas nossas pautas, porque a gente aqui traz CFO, vice-presidentes, presidentes, pessoas ligadas realmente à história do nosso bairro e pessoas que sempre já, né, deixam um legado na sua história. E hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa extremamente, né, conhecida, principalmente nós da CIJA, mas você que não conhece vai conhecer, que é o nosso querido diretor, o Antônio Carlos da Fonseca Teixeira, mais conhecido entre nós. A gente vai bater um papo aqui, o seu Antônio, o senhor Antônio, mas como um bom vascaíno, né, a gente vai... Mas eu quero primeiro apresentar a vocês quem é o Antônio e por que ele está aqui com a gente. Antônio é morador de Jacarepaguá há décadas, economista com passagens pelo SERP e também pelo Banco do Brasil, onde se aposentou. Líder comunitário, tendo criado associações de moradores nos locais onde morou no passado e até hoje ele reside, como o Mirante da Barra, onde está desde 1992. Amante da música, tendo criado o Encontro de Corais, extremamente tradicional aqui da Associação Comercial, e recentemente a Associação Cultural e Social Belo Canto, que desenvolve um trabalho excepcional no cenário cultural. Daqui a pouco a gente vai entender mais o que é isso. E o seguinte, o nosso querido Antônio é associado da CIJA desde 2011 e na gestão do nosso presidente Edson Parente, já como diretor da nossa entidade, e por conta das suas características de líder agregador, passou a dedicar parte do seu tempo representando a associação em vários eventos, nos representando e representando com muita maestria, e com certeza vocês vão ver que é um papo muito gostoso. Bom, queria desde já primeiro agradecer, Antônio, bem-vindo, obrigado pelo convite. Dê aí o seu bom dia para o Bom pessoal. dia a todos, né? A alegria é minha. Eu agradeço ao Paulo, ao Robert, essa oportunidade de estar levando uma mensagem de esperança, de união e de paz para a nossa sociedade, principalmente aqui para Jacarepaguá. Bom, mas, Estamos à gente, disposição. vamos agora bater um bate-papo aqui. Bom, o nosso amigo Antônio, e a gente não podia deixar de registrar, ele é casado, sabe com quem? Com a dona Ieda. Pai de um filho e 5 meninas, olha, da Zaca, vascaínas. Eu não sei, Todos, todos todos. vascaínos, porque eu também sou, né? Então você deve estar aí rindo, você que é flamenguista, botafoguense, Mas é a união, então né? faz parte, né? E a gente queria que, de repente, você que tem uma família tão legal em todos os assuntos, toda vez que a gente se encontra, você fala muito da família. Qual a importância da família para você? Uma família tão linda que você tem aí, Antônio. A família é o centro de tudo na nossa vida, né? Eu acho que sem a família a gente não conseguiria fazer um centésimo do que a gente faz aqui nessa pequena passagem. Então, para mim, a maior riqueza, né, a maior construção, o maior empreendimento. E me sinto muito feliz, principalmente com a minha família e com as famílias que a gente vai criando através dos amigos, através de movimentos como a família Assija, uma família Belo Canto, e assim por diante, né? Família toda. Bom, é muito importante porque a associação ela bate muito nessa tecla, né? A gente tem que ser uma família. E o exemplo de família do Antônio, para nós, é um negócio muito interessante, porque toda vez que a gente está batendo um papo,
está sempre falando das filhas, dos netos, viajam juntos, curtem, vão ao estádio juntos. Então, isso é uma coisa legal, né? E a gente hoje tem que dizer que a família está tão desagregada com esse negócio de internet, de jogo, disso, de não sentar mais à mesa. Então, esse é um negócio que nos chama muito a atenção. Então, é importante você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, para um pouquinho para refletir, porque família é tudo. Mas, Antônio, me diz um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida profissional. Você foi, né, do Serpro e depois foi do Banco do Brasil. Como é que foi essa saída do Serpro, que é uma área, né, da tecnologia do governo, que é uma das empresas mais fantásticas do país, e depois foi o Banco do Brasil, que também é uma instituição, né, centenária, e eu tenho certeza absoluta que o Banco do Brasil tem um legado, tem uma história, e você fez parte desses quadros. Conta um pouquinho dessa trajetória tua. Essa oportunidade é muito interessante, são episódios da nossa vida, né? Que a gente não consegue, às vezes, no dia a dia, transmitir, eu acho até como exemplo. Eu fui para o Serpro para trabalhar na Rua Bela, era o Arquivo Geral de Imposto de Renda Pessoa Física. Era um galpão imenso, e chegando lá, o diretor da época, ele me falou assim: nesse local a pessoa fica só 3 dias, pede para sair. O imposto de renda era arquivado numas pastas plásticas e colocados numas prateleiras por ordem alfabética. Então, imagina naquele tempo, sem um computador adequado, aquilo tudo Nossa, era arquivado. E cheio de poeira. Eu fui indo a primeira semana, eu fiquei, ele bateu lá na porta e falou assim: poxa, incrível, você já está há uma semana. Eu saía de lá, atravessava a pé da Rua Bela pela Quinta da Boa Vista e ia estudar no Ferreira Viana, que eu estava acabando o científico, né? Comecei a trabalhar cedo. E levava marmita. E o tempo interessante, bom. tempo bom, que depois, um mês, veio o meu primeiro aumento na carteira, por ter ficado lá. E no terceiro mês, outro aumento. E o que aconteceu? No quarto mês, ele me chamou e falou assim: ele também era Fonseca, falou assim: Fonseca, eu estou alegre porque você merece, estou triste que vou perder um grande funcionário. E eu fui trabalhar no Ministério da Fazenda, já numa outra posição. Então foi marcante a minha passagem por sempre. Depois fui inaugurar a sétima URO lá no Jardim Botânico, né? Um prédio histórico aí que já tinha os computadores mais adequados. A gente e, botava o furinho Furinho, naqueles né? cartões, então era tudo interessante. E saindo de lá, eu passei para a economia na UFRJ e passei para o Banco do Brasil. E pedi o desligamento do CEP, foi fogo, mas eu consegui sair. Fui para o Banco do Brasil, onde fiz minha carreira e me aposentei. Banco do Brasil também fiz uma gama imensa de amigos. Então, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa permissão de, nesses dois locais, só constituir amigos e com as suas famílias e agregar à sociedade. E atender bem o público, né? Que isso é que é importante. E dizer para vocês, né, que existe muita empresa privada, a gente está aqui, porém, existem empresas públicas como o Serpro, como o Banco do Brasil, como a Eletrobras, o Sistema, a Petrobras, que são verdadeiros celeiros de grandes executivos, porque a formação, os cursos internos que são colocados lá, formam profissionais extremamente qualificados e capacitados. Então, não tem aquela lembra que o funcionário público é isso, aquilo. Não, negativo. Pelo contrário, esse aí a gente exclui, porque a formação técnica que esses profissionais nessas empresas públicas têm é fantástico. E normalmente, quando eles acabam, eles se aposentam, viram consultores, vão para outros lugares, porque a formação é muito grande. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, porque você passou por duas grandes empresas, né, do setor público, onde mais gabarita e mais qualifica os profissionais. Pô, parabéns, meu amigo. Agora, vamos agora aqui para, né, a comunidade. Você militou uma época nas associações de moradores e como é que foi essa militância na associação de moradores e como é que foi essa militância da associação de moradores
e você chegou na Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá, na CIJ. Conta para a gente um pouquinho dessa história. É, tem um paralelo aí importante. Desde 69, eu criei a primeira associação de moradores no Engenho Novo e fui o presidente. Naquele tempo, as associações eram realmente voltadas para o desenvolvimento do bairro e da comunidade, né? Lá nós conseguimos reabrir um posto de saúde, fizemos uma campanha imensa quando do fechamento do Cinema Santa Alice, que era o maior cinema no estado do Rio de Janeiro, né? Era um espetáculo e foi fechado e depois foi vendido, mas fizemos uma campanha histórica com apoio da Embrafilme, Funarte, que era para reabrir, e que depois eu fiquei muito feliz que o que nós tínhamos bolado para o Santa Rita foi criado no Imperator. Então, já é também uma trajetória nossa. Depois fui para o Grajaú, criei lá também. Rapidinho, Santa Alice, ele vai falar que a gente é velhinho, né? Mas era realmente uma das casas de cinema, como foi o Imperator, o Imperator. Roxy, o Odeon, das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Você Espetacular. agora me fez voltar, porque É, eu tive a oportunidade, claro, bem pequeno, não mas tem de problema. frequentar o Quem, Santa quem Alice. tem mais de Muito legal estar 50 anos lembrado. vai lembrar da Olha época aí. histórica do cinema nacional, Uhum. né? Mas o tempo são outros, a evolução É. tecnológica levou a isso. E depois, com todo esse histórico das associações, quando as associações, de um certo período para cá, elas passaram a ter um vínculo político partidário, o pessoal vai para lá para se promover, nem todas, mas Uma decaiu grande muito, parte, né? grande parte, infelizmente, mas algumas ainda atuam adequadamente. E recebi o convite até por causa dessa formação agregadora e comunitária e social para vir aqui para a CIJA, né? E do período do primeiro mandato do Paulo Valente, me acolheu, eu sou muito agradecido a isso, consegui desempenhar aqui um bom trabalho, formar uma gama imensa de amigos, né, em todos os segmentos e desenvolver outros tipos de atividades. Então, essa foi a passagem que eu tive e a honra de galgar aqui na CIJA. E fico muito feliz e grato à CIJA, e principalmente ao Paulo Valente, o Opt acompanhou essa Uma trajetória. coisa que eu quero deixar aqui, e aí é legal a gente conversar, porque o Antônio já aposentado, bem aposentado, sempre se dedicou às associações de moradores, poxa, que, né, como ele falou anteriormente, em Jacarepaguá também, e fez essa migração aqui para a Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, principalmente por esse espírito sempre agregador. Isso foi muito importante, à época e até hoje está com a gente. E uma coisa que eu acho que mais legal, porque todos nós aqui, que estamos no cargo de diretoria, nós somos voluntários. Por exemplo, eu sou diretor de Relações Institucionais Governamentais, ele está aqui como diretor executivo, nós temos um diretor de esporte, um diretor social, e todo mundo se doa. Nós não temos cargos remunerados, ninguém está aqui. E como é que é essa tua doação, ou liderança maior? Porque eu estou falando isso porque eu venho também do Rotary, estou há 45 anos no Rotary, na maçonaria, e as pessoas às vezes pensam que a gente ganha alguma coisa. Não, a gente faz a doação. Depois eu vou até falar um pouquinho, a gente vai entrar no coral. Mas como é que é esse teu processo de servir ao próximo está sempre dentro desse espírito, Antônio? Principalmente com o legado que você tem, né, como economista. Eu tenho em mente sempre, quando eu participo de qualquer atividade, que eu desempenho qualquer função, é que não estou fazendo só para somar números, mas principalmente para criar amigos. E com esses amigos é que a gente consegue desenvolver um trabalho adequado em prol e em benefício da nossa sociedade. E foi o que eu encontrei aqui na CIJA, né? Então, a mente e o objetivo é isso. Eu costumo sempre falar como resultado, como objetivo, como a atenção ao meu próximo, fala assim, gratidão sempre. É um agradecimento que a gente faz por ter a oportunidade que Deus nos deu, independente da religião, de desempenhar alguma coisa em prol da nossa sociedade e do nosso próximo. É muito importante, eu queria deixar aqui registrado, principalmente a geração mais 60. Eu faço parte hoje como membro consultor
da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB do Estado do Rio de Janeiro. E o caso do Antônio, como de outros que vêm aí, porque nós estamos com o cabelo grisalho, Antônio, é que a vida não para depois quando você se aposenta. A gente tem várias instituições onde o voluntariado é uma coisa muito legal. Por quê? Porque todo esse legado empresarial público que foi adquirido por ele, com certeza ajudou as associações por onde passou, tem ajudado a Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá, e você não fica parado. Pode-se até surgir business daqui, faz parte do negócio, e o nosso objetivo é esse, é network, é essa coisa toda, e também desenvolver projetos novos. E aí que entra num projeto novo, que eu recordo muito bem, nós começamos aqui um encontro de corais. E o encontro de corais, nada mais, nada menos, vocês vão saber aí, tintim por tintim, surgiu desse cara aqui, ó, do Antônio. Eu queria que você falasse um pouco de como é que surgiu essa ideia do encontro de corais, para depois a gente ir lá para o Belo Canto. Mas eu acho que é uma história interessante, para mostrar para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, de dizer o seguinte: os projetos estão aí. O problema é alguém pegar e fazer, né, Antônio? Isso. Todo mundo tem ideia, mas chegar e fazer. Conta um pouco como é que surgiu essa ideia e como é que foi esse trabalho, que já vão lá seus 10 anos. Não, são 13 anos. 13 anos, Show de 13 bola. anos. Então, me conta um pouco sobre isso. Eu tenho só que contar o início, o porquê que eu desenvolvi e criei. Em 1968, eu criei, já no Engenho Novo, depois de ser presidente da Associação Comunitária, o Festival de Música da Consolação, que tinha o objetivo de descobrir novos talentos da música popular brasileira. Eu levava Sérgio Cabral Pai, Bete Carvalho, Ivan Lins, César Costa Filho, Lucinha Lins, Luiz Airão, para participar do Júri A Festival. nata da MPB. A Nata, na época, inclusive, onde surgiu um grupo de universitários se projetando para a música popular brasileira, né? E naquele tempo, nós lançávamos também uma mensagem para mostrar aos jovens que era importante ser de cara limpa. Não precisava se drogar para fazer alguma coisa útil, para se movimentar. Então, tinha também essa mensagem. E toda a arrecadação era para as obras essenciais dos movimentos da Igreja Nossa Senhora da Consolação. Nós tínhamos naquela região o maior número de favelas, né? Depois disso, eu fui para o Banco do Brasil e infelizmente, deixei esse legado acabar, né? Por causa do trabalho, construção da família. Em família, essas coisas Isso. todas. Aí tive na CIJ a oportunidade, eu falei assim, bom, o festival já está um pouco fora de moda. E trabalhando já trabalhando, que eu digo, estando junto com a minha esposa, há cerca de 40 anos, vamos fazer agora 40 anos de casados, em maio, é uma data para mim histórica e importante, agradeço a ela. Eu cheguei e falei assim, ela é regente de coral, e viajarmos para vários estados e municípios, e os encontros de corais, o coralista tem um trabalho imenso, e a regente de preparar, e pagava viagem, pagava acomodação, chegava no local, jogavam os corais numa praça, numa igreja, o som era péssimo, só os dois últimos corais, um cantava para o outro, falava, isso é um absurdo. Aí imaginei criar um show de corais. E aí a grande Assis me deu essa oportunidade de alavancar aqui, com muita dificuldade, sem verbas para fazer, mas nós fizemos. E logo no primeiro, que nós ainda chamamos de Encontro de Corais, fizemos no SESI, tinham cerca de quase 500 lugares, e o primeiro já foi em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes. Um sucesso. Casa cheia, e o apresentador nosso, Robert, Eu lembro. foi um espetáculo lá. E ficou pequeno. Aí, logo o Festa linda. segundo, o crescimento e a divulgação foi tamanha que nós partimos para a Cidade das Artes, né? Para a grande sala. O segundo Também foi um encontro já grande foi o evento. Roberto Carlos. Tinham mais de 1.200 pessoas, tudo cheio, na grande sala. E aí vimos, isso é o sucesso, né? O sucesso como? De tentar levar uma mensagem, tentar levar a importância da música popular brasileira, tentar mostrar que o canto coral, além de ser um lazer, melhora a parte moral, espiritual e física do ser humano, agrega.
E o outro objetivo que também nós tínhamos logo no início era fazer com que as grandes empresas Participassem. abrissem coragem. Por quê? Estudos técnicos e científicos mostram que onde tem o coral nas grandes empresas, aumenta o relacionamento, aumenta inclusive a produtividade, né? Agrega e divulga a Que a empresa de música uma é forma. transcendental, né? Isso, a música mexe com o interior da gente, né? Faz. E ao longo desses anos, a história vem nos mostrando que nós estamos no caminho certo. Então, nós tínhamos o show de corais, que naquele tempo nós tínhamos o nome de Coro Lux e Assisha, né? Uhum. E foi se desenvolvendo de uma forma assim tão importante e marcante que hoje nós temos cerca de 40 corais Um encontro, amigos, né? que a gente seleciona de acordo, porque nós não podemos botar todos os outros por falta de verba e nos locais. Tem uma coisa que me fala o seguinte: todo ano você escolhe uma figura da música popular brasileira, né? Como é que foi essa ideia? Porque é bacana, quero que você conte um pouco desses temas. Foi muito interessante isso, Antônio. Aí tudo é inspiração divina, né? É aquele toquinho que surge, você às vezes fica ali meditando e alguém chega e coloca na nossa ventilha. Assopra. Assopra, né? É permissão que a gente tem. E eu falei assim, eu tenho que dar no ano anterior, já para esses corais que estão participando e para os que serão chamados também, abrindo esse leque, o tema. Aí nós começamos, Vinícius, Roberto Carlos, Chico Gilberto Buarque, Gil. Gilberto Gil, Rita Lee, Eli Regina. No décimo, nós mudamos, como era o décimo, falei, vamos botar temas internacionais. O 11º, nós tivemos homenagem a Beth Carvalho. Foi um sucesso, já passamos a fazer o show de corais no Parque Jacarepaguá, com uma parceria que a gente tem com eles, né? Por causa desse desenvolvimento desse trabalho e que eles nos cedem um espaço para o ensaio de terça-feira, das 18 às 20 horas, e fizemos lá no espaço, no Teatro Hall Multiplan. Nós tivemos aí cerca de 1.100 e poucas pessoas, com coralistas e pessoas assistindo. E isso vem se desenvolvendo de uma forma tão importante que ontem o coral participou de um evento lá em Niterói, no teatro, Uhum. e eu fico feliz e grato mais uma vez à CIJA, porque aqui foi o começo dessa ideia, quando as pessoas e os regentes nos procuram, poxa, eu já escutei falar lá do show de corais, não tem oportunidade. Eu falei, para esse ano está difícil, mas vou botar aqui na Já relação virou para ver. interestadual e É tudo isso, não, mais. isso. É Agora isso aí. você falou um ponto sério, nós já temos corais de outros estados Mas, e de outros municípios. bom, gente, e eu quero só dizer uma coisa: essa questão da CIJ, a gente bate muito na pauta da economia, da defesa do pequeno, médio, grande empresário, porém a associação também tem um viés cultural muito grande, muito focado. E com certeza, essa questão do Encontro de Corais da CIJ, comandado aqui com muita maestria pelo Antônio, fez também da CIJ, no meio empresarial e no meio cultural, um conhecimento muito grande, que com certeza, com todo respeito, as demais associações de bairro têm que puxar a sardinha para a gente, não tem, porque a gente realmente, através do Antônio, seu comando, foi fantástico. E aqui, rapidamente, eu me lembro às vezes que eu tive a oportunidade lá de apresentar, eu tive muito carinho, porque eu também cantei no coral da faculdade, porque né, eu estudei na Cândido Mendes, fiz direito lá, e tinha um coral. E tinha um coral por duas coisas. Primeiro, quem gostava de cantar, nunca fui cantor muito bom, sempre fui cantor de chuveiro, mas aquilo me deixava, e também tinha um percentual de desconto na mensalidade. Mas muito menos por isso. E foi bacana, porque o que eu fiz assim de encontros de Natal, de encontros nas universidades, e a gente agregou, tem amizades até hoje, feitas no coral e que de repente na faculdade inteira eu não fiz. De vez em quando eu falo com alguns amigos que é essa questão de agregar. Aí me diz agora uma coisa, Antônio. A gente fez essa questão aí do encontro de corais, de repente surge a Associação Belo Canto, que é uma associação fantástica, oriunda dessa ideia, e que hoje já tomou uma proporção que agora não é mais interestadual. Daqui a pouco você já está atravessando fronteiras, até devido ao quê? Às redes sociais. Então, quando eu falo uma questão internacional, a gente está indo. E essa associação do Belo Canto, para quem não sabe, ele falou rapidamente aqui, mas eu tenho que deixar aqui frisado,
nós temos uma grande maestrina, que é a nossa querida Ieda, a esposa do nosso amigo. Conta um pouco para a gente da Associação Belo Canto e como é que veio essa ideia, como é que ela está indo no mercado, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem se interessar também, ou você que tem uma empresa e que quer, de repente, desenvolver dentro da sua empresa um coral. A gente tem um Antônio aqui, que você pode ligar aqui para a CIJ, que a consultoria vai ser totalmente dada a você pelo Antônio, porque, como ele falou, estatisticamente, você abrindo dentro de uma empresa um coral, você agrega, você coloca, e de uma forma muito democrática, né? Isso. Você pode botar música gospel, pode botar música internacional, música brasileira, aí vai de acordo. Mas eu acredito que a associação, ela pode dar a você uma consultoria de como abrir na sua empresa um coral de uma forma séria, com uma maestrina que também pode dar essa consultoria. Fala um pouco agora da Belo Canto. Só eu queria colocar uma observação. Por que que foi criada a Belo Canto, né? Nós não somos eternos e existe uma passagem, uma evolução. Foi o que fez acabar com o festival de música lá atrás. É porque algumas pessoas movimentam nesse sentido e outras em outros sentidos e É, agrega num bojo total. E falei com o Paulo, Paulo, eu estava criando porque de repente a gente não sabe quanto tempo Deus permite que a gente fique aqui, espero muito tempo ainda para cuidar dos netinhos, e esse legado a gente não pode deixar morrer. Mas nós não conseguimos, mesmo aqui na Síria, e o Paulo sabe disso, você sabe disso, sim. verbas para desenvolver qualquer tipo de atividade. É muito difícil, né? Até porque o momento econômico também atrapalha um pouco, mas para a gente desenvolver isso, nós temos um custo mínimo para fazer, né? E com muito amor e dedicação. E criamos o Belo Canto, e dentro do estatuto, eu fiz questão de colocar que o show de corais estaria sempre vinculado à CIJA, né? Legal. E fazer, e até já pensando no crescimento, de 1 a 2 shows de corais durante o ano. É Porque porque um ficou pouco. isso divulga, Um ficou divulga pouco. de todas as maneiras a CIJA, né? As Sim, pessoas, sim. e eu até mesmo, a gente começa show de coragem da CIJA, e eu vou conversar isso com o Paulo, tenho certeza que a gente vai começar a agregar mais isso, porque é importante para mim, né? Inclusive, Gratidão. inclusive essa semana, né, nós estamos aqui agora em maio, foi criado o Corredor Cultural de Jacarepaguá, que Isso. é importante, né, a Associação Belo Canto, junto aí com a CIJA, fazer parte desse corredor, porque foi criado por você, com muita maestria, apoiado pela CIJA, esse evento cultural que realmente leva a música, leva a questão de você poder fazer a sua ligação com o ente maior, independente de religião. Então, isso é muito. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que a gente faz para querer participar da Belo Canto? O que que eu tenho que fazer? Nós temos lá o estatuto, que dentro está aí no Instagram, no Face, o nosso estatuto todo. Claro, nós já Fala o temos Instagram aí. o Instagram, Belo Canto Cultural, né? Ó, E assim, legal. todos eles. O importante é que nós temos ali cerca de 60% de coralistas que não podem contribuir com nada. Já uma outra parte contribui lá com R$ 50, para que a gente tenha gasto com partitura, som e até alimentação que Os chegam. custos básicos para alguns. Chegam coralistas lá que às vezes tem dificuldade disso daqui, né? A gente tenta ajudar de uma forma ou de outra, que é para agregar. E o importante disso tudo, uma coisa que eu queria frisar, quando a gente falava assim, coral, aí a pessoa perguntava, mas de que igreja é? Isso daí era uma coisa que também me marcava muito, independente, eu respeito todas as Claro. religiões, Ah, você todos está os certo. corais de igreja, mas isso colocava um A entrave conotação muito para não religiosa. desenvolver para a população de uma maneira geral e socialmente a entrada para um coral. Então, por isso foi o toque divino de criar para a música popular brasileira mais alegre, entendeu? Mostrar o nosso gingado, o nosso objetivo. Isso faz muito bem para uma pessoa chegar lá e se solta. É um lazer momentâneo e espontâneo. Então, isso foi muito importante também, né? E
com muita dificuldade. As empresas que quiserem colaborar, nós temos lá uma conta no banco, né? Nós já estamos projetando o 12º show de corais, que esse ano terão 2 dias, será 19 e 26 de setembro, né? Com um tema fabuloso, que são bandas nacionais, né? Poxa, que Barão legal. Vermelho, Nossa. Leis lá de trás. Deixa eu só falar aqui, olha, os últimos que a gente foi, você não consegue ficar sentado ouvindo, você se mexe, dá vontade de dançar, porque você conseguiu, nesses 3, 4, 5 últimos anos, fazer uma inovação, uma renovação, que realmente vale a pena você passar ali aquela 1, 2 horas, porque primeiro que você transcende, segundo que você curte, você canta, né? Aquele momento que a gente está precisando. Queria já deixar os parabéns aqui, e agora vem essa novidade aí. Isso aqui é um spoiler, que a gente não estava sabendo. Não, é. Então é um Não, spoiler legal. e o Robert falou uma coisa, minha voz, no 50, aí é o que a gente precisa esclarecer para a sociedade. Qualquer pessoa canta, porque chega ali, com o tratamento vocal, né, a preparação vocal e respiratória, e vai agregando os naipes, acaba juntando e formando um grupo coeso e com objetivo um só: levar alegria para o próximo. A pessoa se sentir bem e transmitir essa alegria de cantar. Cantar é fabuloso, a música é maravilhosa. Bom, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi um bate-papo bem descontraído. Eu acho que foi muito legal. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que tem interesse em vir participar desse evento cultural fantástico através da Associação Belo Canto, venha participar. Porque é o que eu falo, a gente vê com todo respeito, né? Investimentos em todas as áreas, e às vezes a gente quer um investimento, não consegue. Mas se de repente você é empresário e quer fazer uma aposta através de uma lei, a gente tem associação que tem essa condição aqui, através do ICMS, através do ISS, é só procurar o Antônio, liga aqui para a CISA, que a gente dá direto o contato dele, porque é muito interessante. Você que é empresário, que quer abrir o seu coral, está aí a oportunidade, através aqui da CISA. Vamos lá no amor, Vamos lá no sem nenhuma amor, vai despesa. lá assistir. A gente tem uma grande liderança que é ele, uma maestrina que é a Ieda, a esposa dele, que é um casal fantástico, maravilhoso, e principalmente dentro de um compliance fantástico. Então, empresário, fica a dica aqui. Então, olha, antes de finalizar, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Antônio, para o nosso público do Assija Cast. É, para mim hoje é um momento marcante de estar aqui, né? Fico até emocionado porque a gente não pode deixar nunca de ter gratidão. E eu quero externar, hoje existe o show de corais, existe a Belo Canto, porque a CISA nos deu a oportunidade de formar esse legado e que nós estamos preparando lá no Belo Canto pessoas para que nos substituam melhor do que nós fazemos e que isso continue em benefício da sociedade. Minha gratidão sempre é assim. Bom, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Queria aqui fazer um agradecimento especial à nossa equipe técnica, ao Rafael, à Vanessa, à Sandra, ao nosso próprio Antônio, que está sempre aqui, sempre nos dando apoio. Obrigado a vocês, mas também obrigado a você que está nos assistindo, está nos ouvindo, está participando com a gente, e com certeza absoluta ao meu querido presidente Paulo Valente, que é o grande responsável por a gente poder estar aqui levando a você essas informações e a toda a diretoria da CIG. Tá bom? Então, olha, fica ligado e até o próximo episódio do Assija Cash. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Antônio. Obrigado a você.